pessoal, tudo bom? Estamos retornando, depois de um bom tempo, com os mesmos assuntos que não foram concluídos. Eu peço desculpa a vocês, porque aconteceram muitas mudanças, tanto emocionais quanto locais, e que exigiram de nós uma parada para que a gente pudesse fazer as mudanças necessárias para melhorias, certo? Então, lembrando a vocês que nós fizemos as 3 colocações, 3 vídeos voltados para o estudo das 5 feridas emocionais, Estão lembrados, Alice, eu não quero continuar com outros assuntos, com outras novidades que virão sem concluir. É uma questão de compromisso com vocês, certo? Então, voltando para as 5 feridas, lembrando vocês todos, dessas feridas importantes. Por que fazer esse estudo, Porque muitas vezes nós adoecemos e não sabemos que são exatamente das doenças que nós mexemos, são emocionais. E elas de um tempo depois aparecem em nós. Então, quando eu fiz o estudo e continuo esse estudo há muito tempo, sempre na minha vida, é muito interessante que tu vai identificando quantas dessas doenças tu ainda apresenta, no teu comportamento, no teu físico, no teu dia a dia, nas escolhas que tu faz para que a gente possa fazer a superação. Então, por que fazer esse estudo realmente, Para que a gente não seja mais impedido de ser feliz. É em busca realmente de ter momentos e situações na vida em que tu identifique para que tu possa viver melhor, estar melhor, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto emocionalmente. Nós precisamos pensar, sentir e agir em harmonia. E isso é um grande desafio, realmente, com certeza, Não é muito fácil esse desafio. Superar ele. É preciso conhecer, é preciso conhecimento. Conhecimento vai nos libertar para que nós tenhamos compreensão e entendimento do que devemos fazer com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as coisas que aparecem, muitas vezes não sabemos nem porquê. E eu começo hoje, achei muito lindo, um poema que traz sobre a questão de que por que a gente quer realmente se descobrir? Porque todos nós queremos ser amados, Ou amados, ou admirados, ou temidos, ou odiados, ou até mesmo desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca incessantemente a todo custo um contato. Que lindo, Nós queremos sempre estar em contato com alguém, em harmonia, Ou na forma negativa ou na forma positiva, nós queremos esse contato. E que bom, que a gente consiga fazer com que ele seja sempre pelo aspecto positivo, que seja bem melhor para a nossa vida, que seja aspecto positivo. Então vamos lá, trazendo as emoções, Nós já trabalhamos a rejeição, nós já trabalhamos o abandono, e hoje eu trago aqui a ferida da humilhação para vocês, trazendo essa imagem aqui, só para lembrar, esse aspecto físico, que vocês entendam desse aspecto físico, trazendo esse corpo mais arredondado, Estão vendo aí? Apresentando um pouco do excesso de peso, os olhos arregalados, ainda inocentes, graúdos, grandes, trazendo a inocência como uma criança, Onde é que acontece essa ferida? Em que fase que ela acontece na nossa vida, Ela acontece, gente, a média aí de 1 ano a 2 anos a 3 anos de idade, tá? É um despertar desta ferida. Mas é uma ferida física? Não, essas feridas, nossas feridas emocionais, E incrível que ela desperta principalmente com o desenvolvimento do genitor, aquele do desenvolvimento físico, aquele que acompanha o teu desenvolvimento físico. Poderá ser mãe ou pai, a frequência maior é a mãe, que gera nesse desenvolvimento, nesse aspecto, por algumas reações de emoções, gera na criança pela dependência ou pela humilhação, de situações que vai gerando essa feridinha. O que acontece com essa feridinha? O que vai gerando no decorrer que a gente vem estudando até agora, Nesse aspecto todo. Há uma falta de liberdade, tanto de expressar suas emoções, como um excesso de controle do genitor. Ou, na verdade, não só do genitor, mas principalmente daquele que acompanha esta fase, que vai acompanhando este crescimento neste período, tá? Com a criança aí. Então é importante, o que acontece? Como aquilo causa sofrimento, gera uma máscara do masoquista. Como é que funciona essa máscara, Que nós estudamos sempre a ferida e a máscara criada. Que ela vai acontecer, eu posso usar isso numa semana ou usar essa máscara durante 15 dias. De que forma?
Eu me torno masoquista, mas não para judiar do outro, né? Eu sou masoquista, eu me machuco no sentido de que fazer coisas que me causem sensações negativas. O mal-estar que vai sendo somatizado por seu próprio corpo, né? Em função de quê? De se tornar vítima, de não poder ser notado, de não poder aparecer, porque ele precisa ter a dependência, uma dependência que ele mesmo causa. E aí eu trago aqui, falando, reforçando a questão do olhar, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas principalmente o tamanho, vocês vão observar aqui em cima o tórax, ele é bem maior do masoquista nessa parte do corpo aí, ó. Estão vendo os olhos grandes, arregalados e sensíveis, inocentes até às vezes, né? E usa muito um vocabulário, né? De ser digno ou não ser digno, de ser pequeno ou grande, de não ser muito notado. Ah, eu sou muito grande, ah, eu sou muito pequeno. Geralmente uma estatura média que acontece e não é uma questão só que seja aquela pessoa que é mais robusta, parelho, não, ela estende mais essa região da comunicação, né? Estende mais as costas, ficam mais largas, não apresentando músculos, mas mais excesso de peso, né? Esse aqui, como se houvesse uma sufocação. Tanto que as doenças que vão geram angina, problema de pulmão, problema respiratório, problema no fígado, toda nesta região mais quadrada, né? Nessa questão foi sufocado nesse sentido, né? E o maior medo incrível do masoquista, ele vai dizer, né, que usa a máscara do masoquista, ele vai dizer que ele é livre, mas o maior medo é a liberdade. E é uma liberdade emocional, porque se ele vai ter que causar algo no outro, e isso gera nele muito medo, ele se sente pequeno, menor, né? Então ele acaba dizendo que ele é livre, sim, extremamente livre, mas o maior medo que ele tem dentro dele é a liberdade. E a questão também, trazendo muito forte para vocês, a questão da alimentação. A alimentação, ele ama guloseimas, mas às vezes tem vergonha de comer ou comprar essas guloseimas, né? Porque eu me sentir assim, porque eu vou ficar maior, ou vou ser chamado, né, de obeso, ou algo assim, tem medo disso. E por isso tem uma tendência, inclusive, à bulimia, tá? Alimentos ricos em gorduras é muito, muito, muito predominante da ferida da humilhação. Sempre lembrando que nas outras questões que eu falei para vocês, nós todos possuímos um pouquinho de cada uma delas. Há uma predominância dependendo do histórico familiar, que vai nos ressaltar, inclusive das nossas emoções, do nosso jeito de ser e das doenças que nós apresentamos, que serão as predominantes. Não significa que isso não vai acontecer com todos. Nós vamos sentir a presença dessas feridas pela nossa história, pela nossa genética, pelo nosso movimento familiar. Mas nós vamos identificar que elas se ressaltam muito mais em nós, é aquela predominante. Certo? Não quer dizer, é extremamente rígido esse movimento, né? Só vai ter essa ferida. Não, tu poderá apresentar 3 feridas até a mais, né? Essas feridas emocionais. Mas, na verdade, vai ter a predominância, certo? A característica física te dá isso, características emocionais, comportamentais vão te levando a um perfil. Esse estudo, realmente feito pela Lise Bourbeau, é exatamente isso. Ela fez o estudo desse perfil, e que isso ajuda muito a gente que trabalha com pessoas e que é um terapeuta integrativo a compreender os processos de mudança e poder auxiliar essas pessoas que tenham esses sentimentos identificados através dessas feridas emocionais, certo? Eu gosto muito de resumir para vocês, de ressaltar, porque realmente, né, tu te aprofundar esses detalhes, é importante que a gente escutando se dá conta, olha só, eu realmente tenho essa característica, eu não tinha me observado, não tinha me notado. Lembro que na última eu coloquei para vocês sobre a questão do espelho, quando ele é nosso amigo, porque ele faz nos percebermos tanto o nosso aspecto físico, quanto o nosso olhar, o cabelo, né? Vai nos fazendo nos enxergar. E às vezes eu não consigo olhar, escutar, olhar por dentro, eu dei um toque externo, faz eu despertar, faz uma sacudida assim que vai mexer com a nossa emoção, né? Então, essa ferida da humilhação, ela gera muita vergonha de si mesmo, pessoal. Uma vergonha de si mesmo, não se sente exatamente tão seguro para esse aspecto, né? Acaba tendo como é que eu vou dizer para vocês? Ele não se escuta, na verdade, né? Não entende o seu movimento ali, ele não se escuta de forma alguma. Isso gera, inclusive, até aumento de peso, né? Aumenta o peso muito forte. Que mais que eu vou dizer para vocês? Não se escuta, acaba sendo uma pessoa que se julga muito, né? Julga demais. Vamos aqui um pouquinho.
se julga demais, essa pessoa ela acaba tendo, se sentindo que não é, que é impuro, que não é merecedor, que é sujo, né? Que ele se torna dependente, tem medo de se ceder e ser avaliado, entendeu? Cada movimento que for libertário na sua expressão causa para ele um receoso nesse aspecto, com todo o medo de ser humilhado, né? Porque ele foi de alguma forma oprimido, de alguma forma não teve essa liberdade de expressão de ser o que podia ser e acaba acumulando, né? Criando nos espaços físicos um espaço onde estou levando toda aquela emoção, onde eu não liberto, onde eu não me comunico e acaba tendo comportamentos e usando, inclusive acaba assumindo, vamos supor, cuidar de alguém. Ele assume cuidar de alguém às vezes e acaba se chicoteando porque ele cuida em excesso e quer ser reconhecido, mas ao mesmo tempo não quer ser reconhecido para continuar alimentando a ferida, né? Então ele oscila entre querer e não. Então eu vou lá, assumo, tô cuidando de alguém, tô dando o máximo de mim, que eu nem poderia, fazendo coisas além, mas eu vou cobrar tanto de mim quanto do outro, porque eu preciso ser reconhecido, porque eu não sou humilhado, eu sou, na verdade, às vezes a pessoa faz e se sente assim, eu sou humilhado, eu não fui reconhecido, mas ela causou aquele movimento, queria ser aplaudido, ser admirado, por isso que fez aquele movimento, porque se sente muito humilhado e queria ser reconhecido, na verdade, mas tem a cobrança, ele consegue realizar a cobrança, e aí por isso ele usa a máscara do masoquista, né? E essas feridas que a gente está trazendo, que está refletindo sobre elas, elas têm caminhos terapêuticos sim, né? Que vai ser a nossa última estudo e formação sobre cada uma delas, resumidamente, para que vocês se identifiquem e busquem, né? Com aquelas pessoas que mais vocês têm a liberdade, se sentem livres de ter confiança, que vai trabalhar de uma forma ótima para auxiliar a reconhecer as feridas e eliminá-las, né? Na verdade, a gente vai reconhecer, identificar e colocar o remédio necessário para que elas não fiquem nos focando. A gente compreenda que viveu isso, mas que isso já está no lugar que deveria estar. Precisa ser ajustado, precisa ser colocado no lugar para que a gente tenha uma vida com tranquilidade, sabendo que passamos por esses processos normais, né, de dores e diferenças que são do circuito da vida, do próprio círculo da vida. É estranho, lembrando sempre assim, eu acho que é importante agora ressaltar que nessa ferida da humilhação é fundamental lembrar uma coisa: nós não podemos de forma alguma nos sentir culpados, né? Fazer com que os outros sejam os culpados de tudo. É importante entender que nem sempre, porque a culpa ela vem de dentro de nós, né? Nem sempre o outro é culpado, a culpa vem de dentro de nós, de todas essas experiências, e por ter sentimentos às vezes que não são tão nobres conosco, nós acabamos criando essas feridas, sejam elas de rejeição, de humilhação, de traição, né? De abandono, essas feridas que a gente acaba contextualizando elas na nossa vida e trazendo e colocando inclusive como empecilho de uma grande evolução humana. Então nós todos os dias precisamos entender que aparecem sim as dores, aparecem os desafios e que muitas vezes nós precisamos estender a mão e pedir que alguém nos ajude, nos auxilie, porque às vezes sozinho não conseguimos, não temos a resposta, né? Não temos talvez a solução, né? E é preciso que sejamos amigos de nós mesmos, nos reconhecendo e tendo a humildade de que a ajuda é fundamental, né? Seja ela daquela pessoa que eu confio, seja ela de um profissional que eu quero muito estar perto, que já me deu as dicas, orientações necessárias. Então, é importante entender isso, certo? Eu desejo a todos que tenham compreendido um pouquinho dessa nossa dor da humilhação e por que eu busco a máscara do masoquista, né? Para continuar me machucando, porque eu não posso, por ter sofrido esta dor, acabo achando que eu não sou merecedor, né? Que eu sou sempre menos do que aquilo que realmente eu mereço, eu vim para ter, certo? Então vamos nos escutando e nos identificando cada dia um pouquinho mais e descobrindo que dores são essas que eu carrego e que me atrapalharam, não é verdade? Então é importante que a gente reconheça esse movimento e que a gente possa nos abrirmos, eu acho, né? Acho que a melhor coisa é essa, nos abrirmos para a mudança,
para algo melhor, nos escutar o que vem do coração, escutar a nossa voz e entender que a gente é um ser humano livre para sentir, para pensar, para agir, né? Livre para nos escolhermos. A gente tem que se escolher. No momento que eu me escolho, que eu me amo e que eu me respeito, eu já começo uma grande caminhada. Eu já começo uma grande solução aqui para mim, né? Comigo mesma, certo? Um beijo, fiquem bem, até o próximo encontro.